Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Felipe Moraes, professor de Física, e essa é a nossa segunda atividade remota. Bem, na nossa segunda atividade remota, nós vamos estar utilizando três habilidades da BNCC e do documento curricular do município de São Miguel do Guamá. São elas: a habilidade número 4, a habilidade número 5 e a habilidade número 1, que consiste em planejar e executar experimentos que evidenciem que todas as cores de luz podem ser formadas pela composição de três cores primárias da luz e que a cor de um objeto está relacionada também à cor da luz que o ilumina. A habilidade número 5 diz o seguinte: identificar as cores primárias e secundárias, e a habilidade número 1, diferenciar reflexão da refração. Bem, esta nossa aula consiste no estudo da óptica. Mas o que é óptica, professor? Então, óptica é a parte da física que se preocupa aí, portanto, em estudar os fenômenos luminosos em geral, ou seja, tudo que tem a ver com fenômenos luminosos é da alçada aí, portanto, de uma parte da física chamada de óptica. Então, gente, a primeira coisa que a gente precisa saber é como identificar corpos luminosos e corpos iluminados. Bem, é bem fácil. Corpos luminosos são todos aqueles corpos que possuem luz própria. Também são chamados de corpos com fonte de luz primária. Corpos iluminados são corpos que não possuem luz próprias. São também chamados corpos com fontes de luz secundárias. A gente pode citar alguns exemplos de corpos luminosos, como o Sol, o filamento de uma lâmpada elétrica, a vela também é considerado um corpo luminoso. E corpos iluminados são aqueles corpos que recebem a luz. Exemplos: planetas, os satélites. Nós próprios não possuímos luz própria, nós recebemos luz. Então, já que a gente está falando sobre luz, vamos saber a diferença aí de raio de luz e feixe de luz. Então, vamos lá. Então, um conjunto de raio de luz constitui o chamado feixe de luz. E o que é o raio de luz? Gente, o raio de luz é apenas um desses raios aqui, olha, que estão fazendo o direcionamento de onde sai a luz para onde vai. Então, apenas uma dessas setas é chamado de raio. O conjunto desses raios é chamado de feixe. Então, nós vamos ter diferentes feixes de luz. Então, o primeiro que a gente tem aqui é chamado feixe paralelo, que é esse bem aqui, ó. Feixe paralelo. No feixe paralelo, nós vamos ter aí retas que não se tocam, que não se cruzam. Então, elas vão seguir os seus raios sem se cruzar. É chamado de feixe paralelo. O segundo feixe é chamado de feixe divergente. O feixe divergente ele vai sair de apenas um ponto e vai divergir para outros pontos. E já o feixe convergente, ele está em pontos diferentes e vai converger para apenas um ponto. Então a gente vai aplicar esses conceitos de paralelo, divergente e convergente no decorrer da nossa aula. Então vamos lá a aprender um pouco sobre a propagação da luz. Então a luz ela pode se propagar de acordo com o meio em que ela está sendo incumbida de passar. Então existem meios transparentes, meios translúcidos e meios opacos. Os meios transparentes permitem, portanto, aí a passagem da luz de maneira regular, isto é, permitem uma visão nítida dos objetos através deles. Um exemplo, nós podemos citar aí um vidro normal, sem película ou sem rugosidade, que eu posso conseguir ver o que está do outro lado
sem sofrer uma perturbação ou uma mudança na imagem. Também outros meios transparentes é o próprio ar, o aquário com água límpida e clara. Meios translúcidos. Os meios translúcidos já são um pouquinho diferentes, então eles permitem a passagem da luz, mas não de maneira regular, tornando difusa a visão das imagens. Então você já viu um vidro fosco com aquela película fosca em que você observa o que está do outro lado, mas com certa dificuldade? Então é chamado vidro fosco. Então esses meios que a gente consegue perceber o outro lado, mas de uma forma não tão perfeita, é chamado de meios translúcidos. E os meios opacos não permitem aí, portanto, a passagem de luz, então você não pode ver do outro lado. É o exemplo da parede de madeira, parede de tijolo, enfim. Os meios de propagação da luz. Bem, a luz ela pode se propagar de acordo com a mudança de meio. Então ela sai de um meio para o outro e a gente vai poder perceber alguns fenômenos luminosos nessa interação de passagem de diferentes meios. Então nós vamos ter a reflexão. Essa reflexão ela pode ser de dois tipos, regular e difusa, como a gente vai ver mais à frente. A refração e a absorção. Então o primeiro conceito é o conceito de reflexão. Então, reflexão é o fenômeno que consiste no fato de a luz voltar a se propagar no meio de origem, após incidir sobre uma superfície de separação entre dois meios. Ao exemplo aí, vamos ter o espelho. Então, você só consegue ver a sua imagem porque tem um raio incidente que bate lá no espelho e retorna novamente. Isso aí a gente chama de reflexão regular. Porém, se nós estamos num lago, num lago onde não tem nenhuma onda, aí você olha para o lago, você consegue ver seu rosto, beleza, temos uma reflexão regular. Porém, alguém joga uma pedra no lago e forma várias ondinhas. Aí você olha novamente no lago e não consegue perceber a imagem novamente tão perfeita, tão nítida como anteriormente. Então nós vamos ter uma reflexão, porém uma reflexão difusa. Agora a gente vai ver a refração. O que é a refração? É o fenômeno que consiste no fato de a luz passar de um meio para outro diferente. Então é esse exemplo B aqui. Então a luz está viajando em um meio. Quando eu falo meio, pode ser o ar, Então ela está passando um meio, que o meio é o ar, e entra na água. E ao entrar na água, eu tenho um outro meio, o meio 2. Então o que é que vai acontecer com os raios de luz? Eles vão sofrer desvio, e esse desvio vai ocasionar o fenômeno chamado de refração. Então, se você já deve ter percebido, ou você pode fazer um experimento aí na sua casa. Encha um copo com água e ponha um canudinho ou uma caneta ou qualquer objeto que você possa mergulhar aí nesse copo. Aí você vai perceber que vai haver um certo desvio, entre aspas, nesse objeto ao você observar de lado. Então esse procedimento aí, esse experimento, ele vem retratar a refração. E por último, a absorção, que é quando a luz passa de um meio para o outro, só que nesse segundo meio vai acontecer a absorção dessa energia. Podemos perceber esse procedimento aí em placas solares, onde parte da energia luminosa é absorvida pelas placas solares. Bem, a cor de um corpo. Para a gente saber a cor de um corpo, a gente precisa também compreender como funciona as cores. Temos as cores primárias e as cores secundárias. Então as cores primárias são 3: vermelho, verde e azul. Sendo que com essas
três cores, a gente pode misturá-las e obter outras cores. A mistura dessas cores a gente chama de cores secundárias. Então a gente pode obter, por exemplo, cores secundárias como o verde, o laranja e o roxo. Então, se você pegar o azul e misturar com o amarelo, você tem o verde. Se você misturar o amarelo com o vermelho, você tem o laranja. Se você misturar o azul com o vermelho, você tem o roxo. E por aí vai. E se você misturar essas outras cores com outras, nós teremos outras cores que são chamadas de cores terciárias. Enfim, o que é que a gente precisa saber sobre a luz, neste caso, em relação à percepção das cores? A luz ela pode ser de dois tipos, luz policromática e luz monocromática. Luz monocromática é aquela que contém apenas uma luz, por exemplo, o laser. O laser possui apenas uma única luz, uma única cor. Já a luz policromática apresenta várias cores. Ao exemplo da luz branca, a luz do sol. A luz do sol possui várias cores. Desculpa que está passando aí na frente de casa algum carro de propaganda. Está muito barulho. Enfim, a luz policromática é aquela que possui todas as cores. Então, quais são as cores que ela contém? Então, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Ou seja, são as cores percebidas aí, portanto, no arco-íris. E como é que a gente verifica a cor de um corpo? É bem simples. Já sabendo desses fenômenos de reflexão, né, e refração, a gente vai para a percepção das cores. Se você tem um cor azul, você está com uma camisa azul, por que você enxerga ela azul? Porque essa camisa está sendo iluminada por uma luz branca, como você vê aqui, ó. Só que, como ela só contém a luz branca, ela vai absorver todas as cores contidas aí no que eu falei anteriormente, né, que é a cor vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Ela vai absorver todas as cores, porém ela vai refletir aquela que é da mesma cor da roupa, que é o azul. Então ela vai absorver todas e refletir somente o azul. E quem olhar para a camisa de uma pessoa que está com a camisa azul vai perceber que ela é azul, porque ela refletiu somente o azul e é por isso que você enxerga ela azul. Mas espera aí, professor, quer dizer que a luz tem que ser branca para mim observar que a camisa que tem a cor azul ela é azul? Sim. Se eu mudar a luz do ambiente em que essa camisa é azul, será que eu vou ver ela de uma outra cor? Com certeza. Se você mudar, por exemplo, a luz e colocar um papel crepom ou um papel celofane e envolver essa lâmpada, um papel crepom vermelho, por exemplo, você vai ver a cor dessa camisa de uma outra forma. Não vai ser azul. Com certeza, será uma outra cor. Por quê? Porque você mudou a fonte primária lá, que era uma luz branca. Ao envolver por um papel celofane ou por um papel crepom, você mudou a cor da luz, mudando também a cor percebida pelo observador da camisa. Então, a luz branca incidindo um corpo branco, ou seja, quando você está com uma camisa branca, ou qualquer objeto branco. Então a luz branca vai lá, chega no corpo. Então, como ela tem todas, corpo branco e luz branca possui todas as cores. Então, se ela possui todas as cores, ela não vai chegar a absorver, ela vai refletir tudo, porque ela tem todas já. Então, ela vai automaticamente refletir. É por isso que quando está em dias ensolarados, se você usa cor de roupa branca claras,
e alguém olha para você e há uma certa dificuldade de olhar para uma pessoa que está com uma roupa branca, porque toda a luz que incide nessa roupa, ela voltará novamente de forma refletida. Por isso que há um certo incômodo. Mas para quem usa a roupa é legal, porque você sente uma temperatura muito menor no tecido. Então você se sente mais agradável em dias ensolarados usar roupas claras, porque a roupa vai absorver menos energia luminosa, portanto o calor vai ser menor. Diferente se você usar uma roupa escura. Então nós temos aqui nesse outro exemplo uma cor escura. Então o que é que vai acontecer? A luz branca ela vai ser absorvida pelo tecido da roupa e não vai ser refletida. Se não vai ser refletida, logo que vai acontecer, vai haver um aumento na temperatura aí, portanto, então vai ficar mais quente, então vai ter mais calor percebido. Então, gente, nós temos aqui os princípios da óptica geométrica. Os princípios da óptica geométrica são bem básicos. Eles compreendem aí, portanto, 3 princípios. O primeiro princípio é bem simples. Em meios homogêneos, a luz se propaga em linha reta. Então, a gente pode perceber isso nos eclipses, em qualquer corpo que possui uma sombra. Então você pode perceber isso, que em meios homogêneos a luz se propaga em linha reta. O princípio da reversibilidade é aquela questão. A trajetória dos raios não depende do sentido de propagação. No exemplo aqui nós temos o motorista e um passageiro. Se ambos estão olhando para o espelho e o motorista consegue ver o passageiro consegue ver o motorista, esse é o princípio da reversibilidade, ou seja, a trajetória dos raios não depende do sentido da propagação. E por último, o princípio da independência. O que quer dizer isso? Cada raio de luz se propaga independentemente dos demais. Então, se eu tenho um laser ou uma fonte de luz de uma cor e eu tenho uma outra fonte de uma outra cor, eles são independentes um dos outros, tá ok? Isso aí a gente pode ver nos refletores que são utilizados em show, né, de alguns artistas e tudo mais. Então, gente, nós temos aqui algumas atividades. Resolvam essas atividades. Qualquer dúvida, encaminhe para mim sua dúvida no PV. No mais é só, gente. Se cuidem e obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.